Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo aí para trazer o debate do Rafael Prates, o Zé Elias, o Pirral, Vitor Brini, debatendo aí sobre a partida de volta entre Palmeiras e LDU, e o Verdão, que é conhecido como time da virada, vai buscar esse, podemos dizer até um milagre, né, de uma virada histórica no Allianz Parque, que vai ser um caldeirão na quinta-feira que vem, partida de volta da Taça Libertadores. Vamos reagir aí ao que os comentaristas falaram. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Se o Palmeiras marcar 1-0, nossa, para o time da LDU vai ficar 90 mais prorrogação. Você entra num desespero, entra numa questão, ainda mais porque a torcida do Palmeiras provavelmente vai comprar esse jogo, vai estar ali, estádio lotado, cheio, um clima, a atmosfera do estádio perfeito para você fazer realmente um melhor jogo. E tem uma coisa, né, Pirão? Dificilmente uma equipe como o Palmeiras joga mal duas vezes. Dificilmente. E o Palmeiras ontem não conseguiu fazer um bom jogo. E provavelmente no Allianz Parque, ao lado da sua torcida, campo é diferente, é um campo diferente porque é sintético, o Palmeiras molha o campo, a bola fica mais rápida. O time do Palmeiras tem as suas referências já dentro de campo e já sabe como fazer para aproveitá-las, né, durante os 90 minutos. Sem dúvida alguma, esses 90 pode se tornar 120 fácil para a torcida, para o pessoal da LDU. Vitor Birner, você que conhece muito bem a história da Copa Libertadores da América, sabe que em qualquer fase reverter um 0-3 é difícil pra caramba. Vamos ver agora quantas vezes que uma grande vantagem foi revertida em mata-mata de Libertadores. Olha lá, 1993, o Sporting Cristal enfrentou o El Nacional do Equador, perdeu o primeiro jogo por 3-0 e fez 4-0 no segundo. O Cerro Porteño, 6 anos depois, em 99, o Sporting Cristal e o Nacional, oitavas de final. Quartas, uma fase posterior, uma fase depois, o Cerro Porteño enfrentou Estudiantes de Mérida, da Venezuela, perdeu o primeiro jogo na Venezuela por 3-0, fez 4-0 na volta. Em 2000, oitavas aí, primeiro mata-mata, Bolívar e Nacional do Uruguai, primeiro jogo em La Paz, na verdade não, né? Primeiro jogo 3-0 para o Nacional, segundo jogo em La Paz, 3-0 para o Bolívar, que conquistou a vaga nos penais, vencendo por 5-3. Mesma fase, oitavas de final, 12 anos depois, a Universidade de Chile enfrentou o Deportivo Quito, perdeu o primeiro jogo por 4-1, fez 6-0 na volta. Fase quartas de final. Em 2017, o River Plate foi à Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann, perdeu na ida pelo mesmo placar que o Palmeiras, foi derrotado ontem pela LDU 3-0 e fez 8-0 no Monumental de Núñez. Em 1989, o Deportivo Táchira perdeu nos penais após reverter um 3-0 do Sol de América, também fase oitavas de final. Portanto, nessa fase mais aguda, Birner, de semifinal, onde subentende-se serem times mais capacitados, serem times melhores, mais difícil de acontecer uma grande virada, jamais um time reverteu um 0-3. Mas nós estamos numa era da Libertadores em que a diferença individual entre as equipes, quando a gente olha o Palmeiras e o Flamengo, que tem a ver, obviamente, com potencial econômico e tudo mais, ela é maior do que em qualquer um desses jogos. Talvez o River e Jorge Wilstermann, parecida. Mas eu acho que hoje, quando a gente olha a capacidade individual, não jogo coletivo, dos times principais daqui, não tem nada comparável. Os times daqui são a distância de potencial de elenco. Mas eles ainda perdem de 3-0, né? Ainda perdem. Para um time equatoriano. A distância de potencial de elenco
do Palmeiras e do Flamengo para os times da América do Sul é uma distância europeia. Né? Assim, é muita diferença, muita diferença. Então, quando você olha a capacidade do time, você fala, não, o Palmeiras pode ganhar de 3-0 da LDU. E se fizer o terceiro gol, no embalo da loucura do mata-mata, do estádio ensandecido, dos jogadores embalados, do time que está tomando 3-0 ultra acuado, você faz o quarto, dependendo do tempo que você tiver. Então, tudo vai depender de como esse jogo vai acontecer. Por exemplo, São Paulo contra a LDU, para dar um exemplo, São Paulo teve ali no começo do jogo uma chance com o Luciano, outra com o Dineno, né? O Luciano embaixo do gol. Chances claríssimas. Se faz Dineno acertou a trave, né? O Dineno não, o jogador que não corre, como é que é o nome? Deu até branco, Rigoni. Rigoni. Como é que é? Jogador que o quê? O jogador que não corre. Do time treinado de maneira medíocre pelo Crespo. Essa declaração ela explica muita coisa. Aí você perdeu os gols ali. Você faz aqueles gols, o estádio vai à loucura, o ambiente muda, e até o time que não é tão capaz, como é com a versão do São Paulo naquele momento, consegue o resultado. Então, é um mata-mata, é um jogo cardíaco, não é um jogo de pontos corridos. O Corinthians, né, na fase preliminar ainda da Libertadores deste ano, perdeu de 3-0 do Barcelona de Guayaquil e fez 2-0 aqui. Perfeito. No jogo, quase fez o terceiro. No jogo lá, o ambiente, que eu falo dentro do campo, e obviamente a arquibancada joga junto, engoliu o Corinthians. E o Corinthians tinha time para conseguir os resultados, para se classificar. Então, tudo depende de como vai acontecer o jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou ser bem racional, bem frio. Alguém acha impossível o Palmeiras, aos 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo... A 2-0? 2-0? Não, muito possível. E aí você acha que se o Palmeiras não tiver... é impossível, mas tem condicionantes, né? Sim, se o Palmeiras estiver ganhando por 2-0 aos 15, 20 minutos, e você tivesse que cravar dali em diante, faz o terceiro ou não faz? Quem que você crava? Que faz. Que faz o terceiro se classifica. Ou seja, o terceiro é Mas pênalti. assim, são condicionantes. Perfeito. O terceiro, depois o quarto se classifica. Mas aí, então, a gente está fazendo aqui o jogo hipotético da volta mediante condicionantes. Tem que fazer um gol até 10, 12 minutos, tem que fazer o segundo gol de preferência ainda no primeiro tempo, tem que fazer um terceiro gol até os 15, 20 do segundo tempo. Tem algumas condicionantes históricas, culturais do futebol. Sabem o que esse levantamento aí me chamou como atenção? Nesses 5 jogos que o Plihal trouxe pra gente, aí não tem nenhum jogo envolvendo times brasileiros. Significa dizer que os brasileiros nunca estiveram envolvidos como protagonistas ou antagonistas de uma realidade como essa. Se o Palmeiras conseguir uma vitória por 4-0 e a classificação para a final da Libertadores mais uma vez, vai estar sendo disruptivo e pela primeira vez conseguindo, numa fase tão aguda da competição, reverter uma situação de 3-0 contra. Só o futebol brasileiro, com a sua natural discrepância econômica perante os outros países da América do Sul, seria capaz de criar esse fato novo, seria capaz de criar esse tabu, quebrar esse tabu. E tem mais um detalhe, né? O Birner só lembrou dos gols perdidos pelo Luciano e pelo Rigoni no começo da partida contra a LDU. O que aconteceu no final do primeiro tempo? No final do primeiro tempo... No Morumbi? A LDU abriu o placar. Fez o gol do jogo, acabou 1-0. No erro individual. Então, sabe, agora eu vou perguntar para o Zé Elias. Nos últimos 10 jogos do Palmeiras, sabem quantos o Palmeiras não foi vazado? 1 contra o Vasco. Fez 3-0 no comecinho e liquidou a fatura. Quer dizer, a chance do Palmeiras sofrer Arrumaram um jeito de botar o Vasco na pauta. Vai fazer o quê, né? E esse histórico é desfavorável ao Palmeiras. Agora eu vou falar um favorável. Vitor Birner, nos últimos 7 jogos do Palmeiras no Allianz Parque, o jogo vai acontecer no Allianz Parque, e digamos que a altitude do Allianz Parque é o campo sintético, é a arma diferente que o clube tem, que o time tem. Em quantas o Palmeiras conseguiu o resultado que pode levar, no mínimo, à disputa de penais na quinta-feira? Você sabe, nos últimos 7? 3 gols de vantagem. Ganhou 7, tá? Em quantos conseguiu, no mínimo, 3 gols de vantagem? Eu não lembro todos os jogos, mas eu lembro que teve alguns, inclusive, que fez 3 gols, assim, atropelou e depois... Em 6 dos 7. E o único que não fez 3 gols de diferença foi contra o River Plate, que acabou 3-1. Tomou um gol, primeiro, né? O River saiu na frente e o Palmeiras, mesmo assim, conseguiu 3 gols. A artilharia do Palmeiras em casa, esse time especialmente,
É muito respeitável. Nesse curto período, desde quando o Abel, após tentar várias coisas, desde o começo do ano, e não encaixar o time, o Palmeiras era um time que não jogava bem, mas ganhava, porque tem um mental forte. Lembrando, o mental forte. Quando ele vai aos 12 minutos do jogo contra o Ceará e coloca a dupla para ver se funcionava, para virar o jogo, Flaco Lopes e Vitor Roque, dali em diante, o Palmeiras começou a voar ofensivamente. E de todos os times que o Abel fez até agora, não estou falando o mais equilibrado, não estou falando o mais consistente, até porque é uma mostra muito curta, mas nenhum time tinha o volume ofensivo que esse Palmeiras tem. Só que, vamos falar mais uma vez, é um jogo diferente para o Palmeiras e para a LDU. Porque é um jogo onde um gol a favor tem um peso muito grande, onde tomar um gol tem um impacto muito grande, o impacto na arquibancada, tudo se resolve ali. Não é um jogo que vai acabar e depois tem o próximo jogo para você continuar a competição. E não dá para saber como os jogadores reagem. O Palmeiras costuma reagir muito bem nessas situações. Especificamente ontem, reagiu muito mal. Ele podia ter vencido por mais. O Palmeiras, inclusive, quando criou chance, perdeu o gol. Faltou tranquilidade. Gols que no Brasileiro também seria convertido. O maior pecado ontem foi o do Sousa, dos gols perdidos? Porque no final... Não, o do Vitor Roque, se ele faz aquele gol aos 41 do primeiro tempo, ele muda o jogo. Poderia fazer 2 a 1. O próprio Flaco, no final, cabeceou uma bola livre. No segundo tempo, o Palmeiras teve chance. Sim, mas no primeiro, né? No primeiro, o Vitor Roque poderia, se ele consegue fazer o gol ali, na primeira chance do Palmeiras, faz 2 a 1 e muda o jogo. Entra totalmente no jogo. Aí muda o jogo. Muda o jogo. Eu acho que assim, nós estamos falando aqui sobre algumas variantes, né? Eu acho que é muito condicionado na cabeça do jogador. Entra no jogo, se em 15 minutos não marcar o primeiro gol, você começa já a entrar, não vou dizer no desespero total, mas a ansiedade do jogador ela já vai aumentando. Porque ele sabe que, à medida que o tempo passa, a quantidade de gols vai ficar mais difícil e o tempo vai diminuindo. Então, isso automaticamente dentro do campo vai gerar uma ansiedade. Tinha uma curiosidade minha que tem a ver com isso? Então, o Palmeiras tem um jogo muito importante pelo brasileiro, que o jogo ficou menor, agora no emocional de todo mundo, mas na verdade... a gente até vai falar qual seria a melhor estratégia para o Palmeiras contra o Cruzeiro. A minha pergunta, não vou entrar nisso, vamos deixar pra... Minha pergunta é, tem como desligar e jogar esse jogo? Melhor time possível. Não, eu acho que não. É impossível? Não, é impossível não. Mas o jogador Seja quem for que vai entrar em campo. Não, mas o jogador tem a habilidade de, nesse sentido, ainda mais o Palmeiras, que nos últimos anos sempre vem disputando grandes os campeonatos, você tem se torna automático na sua cabeça entre você saber disputar. Lembrando que o Flamengo joga no sábado, o Palmeiras vai entrar em campo sabendo o resultado do Flamengo. Do que precisa. Eu acho que não, acho que o jogador já está acostumado com isso. Do que é obrigatório. O Rafael Marques, a gente vai mostrar agora uma tela das 10 vezes em que Abel Ferreira, dirigindo, comandando o Palmeiras, saiu atrás no mata-mata. E não só de Libertadores, de qualquer competição. Olha lá, Paulista de 22, final. Perdeu o primeiro jogo no Morumbi para o São Paulo por 3 a 1. Estava 3 a 0 para o São Paulo. Veio, achou um golzinho ali no final do jogo, deixou o Palmeiras vivo, na volta 4 a 0 para o Palmeiras, Palmeiras campeão, conseguiu. Copa do Brasil do mesmo ano, contra o mesmo adversário, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e não reverteu. Libertadores também, mesma temporada, Atlético Paranaense, perdeu por 1 a 0, não reverteu. Jogo de expulsão do Danilo. Exato. Paulistão de 23, Água Santa, perdeu o primeiro jogo, reverteu, foi campeão paulista. Bi, no caso, Copa do Brasil de 23. Perdeu o primeiro jogo para o São Paulo de 1 a 0, não reverteu. E começou ganhando o jogo no Allianz. É verdade, é verdade. Paulistão de 24, já o ano seguinte. Perdeu o primeiro jogo para o Santos, reverteu, foi campeão paulista mais uma vez. Copa do Brasil do ano passado. Perdeu o primeiro jogo para o Flamengo, 2 a 0. Fez um bom jogo no Allianz Parque, derrotou o Flamengo, mas não... com o placar suficiente, não passou. Botafogo na Libertadores do ano passado, perdeu o primeiro jogo no Rio de Janeiro, 2 a 1, também não conseguiu reverter. No Paulista desse ano, perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, magrinho, 1 a 0, não reverteu. E na Copa do Brasil, contra o rival, contra o mesmo adversário e o mesmo placar na ida, 1 a 0, não reverteu. São 3 reversões e 6... Em 10. Isso, 3 e... Em 10, 3 reversões, 7 não reversões. 3 reversões. E olha que nós estamos pegando
pegando aí todos os campeonatos, né? Todos os E líderes de nenhum campeonato, 0-3. Com Água Santa. Nenhum 0-3, é bem verdade. É difícil o Palmeiras perder por 3-0, Pirral. O Abel costuma ter a solidez defensiva nos seus trabalhos, né? Independentemente das mudanças de elenco que ele teve de 2020 para cá, jogadores importantes que saíram, outros que permaneceram, como, por exemplo, o Gustavo Gomes, que é um esteio da linha defensiva do time. O Palmeiras, como um todo, como modelo de jogo, não é um time que se permita tomar gols em abundância com tanta frequência, principalmente em competições de mata-mata. O que aconteceu ontem lá em Quito foi um fato raro. E assim, é um histórico desfavorável, porém, todos os outros históricos recentes que você trouxe, que versam sobre o time do Palmeiras, são favoráveis, principalmente o que tange à condição de mandante. Palmeiras tem sido muito forte novamente no seu estádio. Passou um período com uma dificuldade de relacionamento, inclusive com o próprio torcedor, que ia para o Allianz e protestava muito, recuperou o fluxo natural da imposição do seu jogo no gramado sintético, e fazer gol em casa não é problema para o Palmeiras. E eu acho até que este aspecto ajuda a explicar o comportamento absolutamente sóbrio e retilíneo do Abel Ferreira na coletiva de ontem. A gente conhece o Abel desde que ele chegou para dirigir o Palmeiras em 2020, e se tem uma coisa que ele tem como característica básica é a sua oscilação de humor nas entrevistas coletivas. A coletiva do Abel pós-jogo é sempre uma caixinha de surpresa, você não sabe o que vem. Ele pode direcionar o resultado para a arbitragem, ele pode reclamar do campo, ele pode mandar indireta e ser deselegante com jornalistas, mas ele foi absolutamente cirúrgico, no meu entendimento, na maneira como ele se posicionou após o jogo de ontem, quando ele fala sobre a necessidade de valorizar o jogo da volta, o quanto que o Palmeiras é forte jogando no seu estádio, que tem condições de reverter o placar, conclamando seu torcedor. Quem dera ele fosse sempre assim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre Palmeiras e LDU, a partida de volta que vai acontecer na quinta-feira que vem. Mas antes, temos o Campeonato Brasileiro. Neste sábado teremos a partida entre domingo, no caso, vai ser domingo, 8h30. Deixa eu só confirmar aqui. Domingo, 8h30, Palmeiras e Cruzeiro, aí pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é de suma importância o Palmeiras conseguir um resultado positivo para se manter na liderança da competição. O Palmeiras tem 61 pontos junto com o Flamengo, e as duas equipes jogam na rodada. O Flamengo visita o Fortaleza no sábado, o Palmeiras já vai jogar no domingo, sabendo o resultado do Flamengo. Buscar os 3 pontos no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.